dia, boa tarde, boa noite, quando você estiver, aonde você estiver. Olha que maravilha a tecnologia, né? A gente pode estar na beira da praia, a gente pode estar no escritório, a gente pode estar no banheiro e podemos sim estar conectados com a internet e tendo algum tipo de conteúdo para a gente não perder tempo. Nós estamos num tempo que não podemos mais perder tempo. Então, seja bem-vindo ao nosso MBCV Cast, o último desse mês de maio. E nós viemos já há algum tempo conversando com o apóstolo sobre as finanças, sobre a área econômica de cada pessoa, sobre essas questões que norteiam a nossa vida nessa área financeira, motivos pelos quais nós chegamos a nos tornar pessoas totalmente endividadas, sem saber para que lado ir, ao ponto de que algumas pessoas chegam a tirar a própria vida, porque não sabem qual decisão tomar e perspassamos durante esses meses aí falando sobre isso, porque é muito amplo o assunto, e também falamos sobre algumas causas de nós chegarmos a esse ponto, e um deles, né, é a ansiedade, a depressão, etc. E hoje nós vamos retomar um pouquinho esse assunto, né? Porque nós, 2 semanas atrás, falamos sobre os passos para a gente poder sair da depressão, enfim. O apóstolo veio trazendo uma agenda de hábitos para vocês. E hoje, segunda-feira, nós vamos estar mais uma vez conectados com o apóstolo, falando um pouco sobre esse assunto, trazendo mais clareza para a sua vida. Bom dia, apóstolo Neuci. Bom dia, pastor Eliane. Bom dia a todos os que nos assistem, que nos seguem. Eu desejo a todos um lindo dia. Sabia que o Senhor cria o dia e dá a nós, mas o resultado que cada dia temos são nossas escolhas, é a maneira que nós encaramos, a maneira que está o nosso espírito, se estamos numa linha positiva ou negativa, isso constrói resultados. Mas eu desejo a você um lindo dia. E você sabia que beleza é um dos resultados da sabedoria? E nós estamos falando sobre gestão da vida, a sabedoria para a gestão da vida. Então, que no dia você comece a ver se está construindo sabedoria ou não. É isso aí, olha aí. E como é que está o seu dia? Será que você hoje pode, depois de um final de semana, de você ter participado no culto, na igreja que você pertence, você pode começar a semana dizendo, não, essa semana aqui eu vou resolver minha vida, eu vou realmente botar minha vida em ordem, botar minha casa em ordem, né? E eu queria começar falando, pastor, nós falávamos já há algumas semanas sobre essa questão da criação da agenda, né? Uma agenda para que a gente pudesse sair, desenvolver novos hábitos, para que a gente pudesse sair desse emaranhado que é a nossa vida. E o senhor falava sobre essa questão da vertente, né? Da dívida ser também depressão, ansiedade e medos. Então, pastor, falando agora especificamente, né, sobre isso, a gente sabe que não é Deus que decide a nossa qualidade de vida, né? Exatamente. Deus não decide o nível de vida para ninguém. Ele dá em igualdade para todos o dia, as 24 horas por dia. Ele dá em igualdade, inclusive, até a sua oportunidade de relacionamento com Ele. Sabe que ainda vejo, além do dia em igualdade para todos, eu vejo uma igualdade muito linda, que no momento em que a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, tem todo o seu passado cancelado. Então, eu custo a entender, ou aliás, a aceitar. Por que dentro da mesma igreja, por que todos que se confessam e declaram que são filhos de Deus, tem muita heterogeneia de nível de resultados na vida?
se Deus zerou o passado, se Deus colocou todos em igualdade para a nova vida, para ser nova criatura, para se desenvolver a natureza divina, pois cada ser humano tem uma partícula divina dentro de si, e Deus cancela o passado e deixa zerada a vida para ela desenvolver. Então as diferenças, exatamente, e o que cria os problemas é resultado da gestão. Então quem entende isto e começa a ter uma boa gestão, aproveitando, eu nasci de novo, eu renasci com Cristo, eu fui ressuscitado com Cristo, então estou numa condição de projetar minha vida, construir, viver no presente e construir um futuro. Mas quando a pessoa não cumpre isso, quando um pai, uma mãe não cumpre esses deveres de preparar os seus filhos para ser os seus sucessores, começam ali já desvios, começam ali culturas erradas, começam ali, como se diz, coisas práticas, resultados que depois só envergonham. O que precisamos entender que em Deus nós temos a cada dia, não só quando aceitamos a Cristo, mas, por exemplo, hoje, se até ontem ou até hoje, ao se acordar, você não foi bem sucedido, não foi feliz, não se deu bem, não teve perspectiva, creia na palavra. As misericórdias se renovam a cada manhã. Hoje, agora, nesse momento, Deus oportuniza a cada um uma retomada de posição, de direção, um reinício de cada coisa. Então hoje as diferenças negativas que nós vemos aí na comunidade, na sociedade, não procure culpado. Não é Deus, nem o diabo, nem o governo, e nem a sogra, nem o tio Sam. Ninguém é responsável, cada um é responsável por si. Só que enquanto temos filhos que depende de nós o preparo para a vida também. E depois que a pessoa se acha adulta, Deus oportuniza condições, soluções. Ele mesmo diz, eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. E ele também diz, se quiserdes. Agora eu pergunto, eu sei que as pessoas querem melhorar, mas querem, porventura, tomar um posicionamento e começar a examinar qual é o material que traz melhores resultados? Qual é o tipo de ocupação no tempo que temos livre ao nosso dispor que pode deixar melhores resultados? Quais são os relacionamentos? Quais são os alimentos intelectuais, emocionais que podem nos construir um estado melhor? Outra coisa interessante, eu aprendi isso. Eu, além de dar expedientes aí quase que diariamente, mas em sábado com hora marcada, às vezes eu olho a lista quando estou entrando para dar o expediente, quem são as pessoas hoje? E já conheço alguns que não é falta de conselho, é falta de iniciativa. E voltam porque veem que outros que eu aconselho dão certo. Por quê? Porque praticam. E outros, e eles vieram e a coisa não mudou em nada. Por quê? Não mudaram, não se posicionaram, não souberam escolher, não tiveram disposição de enfrentar um inimigo chamado cultura, chamado hábitos negativos, chamado legado familiar hereditário, chamado cultura de aldeia, chamada cultura desse mundo, chamada cultura que vem de fora, porque se você não tem iniciativa de criar, porque Deus nos criou com capacidade criativa,
para a gestão, pois em nós está a sua imagem e semelhança e capacidade para a gestão, se nós não criamos e nos ocupemos com coisas de escolhas nossa, o mundo nos ocupa, o mundo nos impõe, o mundo sugestibiliza, os de fora trazem a semente deles e usam-nos como terra para eles. Isso é forte. Palavra sábia. O pastor falando e eu lembrava. Então não existe nenhuma psicologia, pedagogia, terapia, qualquer tipo de ciência que tem seus índices que dizem que até X tempo você faz tal evolução, depois... Não. A partir do momento que você aceita Jesus e recebe Ele como Senhor e Salvador, a sua vida passa a ser transformada. E eu também me questiono, pastor, às vezes isso, né? Porque a pessoa vem para a igreja e começa a ouvir a mesma palavra que todo mundo, no entanto, a vida dela parece que se torna mais lenta, com dificuldade, enfim, né? Mas aí, diante do que nós já ouvimos hoje da manhã pelo apóstolo, a gente se torna até meio indesculpável, porque a responsabilidade a gente não pode terceirizar. Por mais que a gente tenha até vivido nessa aldeia que o senhor falou, nessas tribos que o senhor falou, com a família que era disfuncional, quando tem Jesus no coração, a vida é transformada. Ou então não tem, né, pastor? Exatamente. Então, Deus oportuniza a nós. Só que é nós que escolhemos a bênção, a maldição. Nós que escolhemos com quem andar. Eu aprendi que se eu andar com pessoas com quem eu gosto só de estar com ela, eu cheguei no máximo. Mas se eu examinando aquele fulano, aquela fulana, tem algo que eu admiro, ou chegou num nível que é o meu sonho de alcance, então eu tenho que criar um desconforto. Eu sei que é um desconforto eu andar, conviver com alguém que pensa diferente de mim. Mas se a linha dele, se a vida dele está melhor, ou diferente de mim, se eu tiver humildade de querer entender, aprender junto, vai me trazer melhora. Então, todo crescimento gera desconforto. Todo conforto mantém na mesmice, daí para pior. Viva uma vida de muito conforto para ver até quando você poderá sustentá-la. Tenha um planejamento de vida que você olhe aonde queira chegar, mas tenha disposição de alma e de espírito, porque o caminho que nos leva lá, no sonho de consumo, na realização do sonho, na conclusão de um projeto de vida, o caminho a gente só descobre um dia de cada vez. A porção que eu vivo naquele dia, que eu caminho naquele dia, que eu aprendo naquele dia, dos males que eu tenho que enfrentar naquele dia. Assim é a vida. Não perca o foco do futuro, mas tenha muita fé, coragem e disposição para enfrentar e viver um dia de cada vez, sem perder o foco e sem desistir. Porque quando se desiste de um desafio, se perde o tempo daquela caminhada. Olha, meu pai! O Augusto Cury tem uma frase que eu gosto muito e vou citar ela agora aqui. Ele diz que os sonhos, eles podem não te levar aonde você quer chegar, mas eles vão te tirar do lugar de onde você está. Né? Então, sonhar é bom, sonhar é preciso, um sonho que a gente possa construir, conforme o apóstolo está falando aqui, né, dia após dia. Pode ser que você não chegue lá naquele lugar que você desejava, mas com certeza uma das coisas que ele vai fazer é tirar você da acomodação, né? Tirar você da comodidade. E a própria acomodação, pastor, isso nos leva lá naqueles assuntos que nós estávamos tendo anteriormente. Primeiro que a gente abordou de uma forma indireta a questão de fé. Porque aí, o senhor falando, eu fico pensando, né? Muitas vezes a pessoa entra na igreja e ela entra na igreja por algum motivo. Por exemplo, um jovem que entra na igreja porque ele gostou de uma menina que está lá no grupo de jovens, né? A gente não pode dizer que ele entrou na igreja por fé. Não.
Então, com certeza, o resultado que ele vai obter a partir da estada na igreja não vai ser o... Porque a intenção do coração não é boa, né? Então, a gente abordou, de certa forma, essa questão. A fé faz muita diferença na maneira como a pessoa vai receber o evangelho e ser transformada, né? E a acomodação, porque essa pessoa também ela fica acomodada, né, pastor? Ela fica ali na dela. Também leva a pessoa para ansiedade e depressão, que é aquele assunto que a gente estava falando anteriormente, né? Se a pessoa não tem alvos, não prossegue, ou quando cria um alvo e aquele alvo não é o suficiente... Ontem eu ouvi algo interessante, e o que é interessante, importante, construtivo, que tem fundamento, eu procuro acolher como material para a construção da minha vida. Alguém disse assim, que eu ouvi ontem: se você não está satisfeito com o que tem e com o que é, e criar planos, alvos e propósitos para sua vida, mesmo que alcance aquele alvo, aquele plano, aquele propósito, você também não ficará satisfeito. Eternamente insatisfeito. E eternamente. Não pense que satisfação vamos ter com o que poderemos ganhar. A satisfação, que é um estado de espírito, de alma, que é uma gratidão, que é um reconhecimento, procure estar de bem e valorizar a sua vida e o que você tem. Porque se você procurar viver satisfeito, um dia de cada vez, cada acréscimo que virá, acrescentará satisfação. Mas se você está insatisfeito, não está valorizando, que está desdenhando até suas origens, quero dizer, eu custei entender isso. Até não muito tempo, eu me queixava das minhas origens, das minhas lutas, da perseguição da minha fé. E eu me escondia e alimentava um complexo de inferioridade e um trauma de rejeição. Mas depois que eu fui vendo, entendendo o propósito de Deus para a minha vida, aí eu entendi que tudo aquilo eram lições, eram materiais de ensino para a minha vida, eram provas para a minha aprovação. Então a sua dificuldade que está vivendo, ou que ainda terás que viver, é tudo provas para o seu aperfeiçoamento, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para rever valores, porque nós temos muitos valores que nós não reconhecemos, não vemos ou não queremos ver às vezes, porque a gente julga os de fora pela aparência. Só que o que é nosso é realidade. A gente não vê a realidade dos que se proseiam. E eu quero até dar uma voz de alerta aqui. Tome cuidado com alguém que se proseia muito em dizer que está muito bem. Nós não precisamos dizer. Porque nossos resultados, a nossa vida, fala mais alto que a nossa voz. Fala mais alto que os microfones, que os marketing que se faz de si próprio. Então valorize. Você é um potencial. Você é uma riqueza, você é um tesouro escondido dentro de você mesmo. A hora que você aprender e descobrir o valor desse tesouro, que é sua capacidade, que é a gestão divina que está dentro de você, subdesenvolvida, e essa gestão divina só se desenvolve com
humildade e temor a Deus. Por isso que o sábio Salomão fala, em Provérbios 22, 4, que ele diz assim: o galardão da humildade e do temor a Deus é riquezas, honras e longevidade. O que mais que se precisa? Não é desses 3 pontos, que é o sonho de consumo de todos? Riqueza, porque gostaria de ter sustentabilidade, segurança, provisão. Honra, quem é que não gosta de ser honrado? Que falam de bem de você. E longevidade, todos lutam. Quem é que quer espontaneamente morrer, deixar essa vida terrena? Eu sei que a vida eterna é muito melhor, mas eu tenho que cumprir o meu tempo aqui. E por que as pessoas desistem de viver? Porque não estão satisfeitos consigo, não encontraram a riqueza para negociar com ela, porque na vida tudo são negociações. Eu tenho que negociar com a minha carne, com o meu corpo, com a minha natureza humana. É tudo uma negociação. E ninguém gosta de fazer negócio para perder. Por exemplo, as oportunidades que eu tenho do dia a dia. Se eu fizer um mau negócio, se eu olhar para as oportunidades só para uma satisfação de ego, de carne, de velha natureza, eu estou fazendo negócios com prejuízo. Mas se eu ver cada oportunidade e olhar na ótica divina, o que eu posso tirar de proveito para o meu crescimento espiritual e para o meu aperfeiçoamento, para que eu cumpra o propósito para o qual eu existo? Tudo é negócio. Só que você não sabe negociar com a sua natureza adâmica que está ali. Você deixa ela dar o preço, ela vender a imagem, ela te convencer das ilusões da vida. Ouça mais a natureza divina, aprenda com ela, pois ela é que te prepara para os verdadeiros valores e desfrutar da verdadeira riqueza. O apóstolo falou agora sobre os nossos sentidos, de uma maneira não direta, né? Mas ele falou sobre os nossos sentidos. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós damos importância também vem através da nossa intelectualidade. E o que acontece hoje, pessoal? Né? É a comparatibilidade. Todo mundo quer ser equivalente. E da onde vem esse grau comparativo? Das redes sociais. A vizinha olha a outra vizinha e diz: olha, a vizinha foi para a Europa. E já começa a tucanar a vida do marido. O vizinho comprou um carro novo. E assim as pessoas vão nesse grau de comparabilidade, onde eles não conseguem ter essa humildade, viver sua vida, reconhecer os seus valores, reconhecer aquilo que tem de bom. Porque quando a Bíblia fala sobre riqueza, honra e longevidade, a riqueza não é só financeira, é também porque a partir da maneira como você se porta e comporta, é automático, a vida vai fluindo sadiamente, né? Mas a riqueza de você ter os seus valores, de você ter as suas convicções, a riqueza de você defender a sua fé, a riqueza de você praticar a piedade, a riqueza de você ser uma pessoa valorosa. A honra é o reconhecimento de quem você é, não de que você tem, é aquilo que você é. Aquilo que você faz pelos outros é que vai te levar ao reconhecimento, né? E a longevidade também é resultado de uma vida saudável em todas as áreas, né, pastor? Mas parece que é tão difícil as pessoas entenderem isso. Se enganam com aparência. O fulano foi, agora porque foi, acha que se tornou mais feliz. Eu vou abrir algo interessante da minha experiência de vida. Eu sei que
é o sonho de todo cristão ir a Israel. Conhecer Jerusalém. Mas como eu creio que Deus construirá a nova Jerusalém e ela vai descer do céu prontinha, eu prefiro esperar e conhecer a nova Jerusalém, que terão também as 12 portas, terá tudo na perfeição. Mas o que levou-me a não ir? Porque pastores, a maioria dos pastores que vão lá, voltam ajudaizados. Começam a trazer o simbolismo judaico e implantar em seus ministérios. E quero dizer, eu como sou observador, todos aqueles pastores que foram e voltaram ajudaizados, a igreja não melhorou, a igreja piorou. Porque não adianta nós copiar um modelo da cultura judaica, que é da lei, se Deus justamente encerrou o tempo da lei e abriu o tempo da graça, porque o ser humano não tem capacidade, condições de cumprir a lei, pois pela lei, a própria lei diz que se você pecar em apenas um dos mandamentos, você se torna culpado de todos. E a lei não revela perdão, revela punição, revela condenação. Então, nisso tudo, são ilustrações que eu coloco, tá? Que nós temos que aprender, ver, que não é o que aparentemente. Então vão lá, se sentem emocionado por estar em lugares onde Jesus andou. Agora eu pergunto, Jesus não está andando com você aqui também? Você não crê na palavra? Que onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele está no meio participando? Por que eu tenho que ir lá no Poço de Jacó para sentir aquela emoção que Jesus ali falou com aquela samaritana? Gente, que dê a fé. Nós cremos num Deus vivo e voltar ao passado, cultuar a cultura de um povo que perdeu a salvação. Jesus veio para eles e eles não aceitaram. Jesus veio para os judeus e eles rejeitaram. E agora nós, que pela graça aceitamos e somos salvos, vamos voltar ao judaísmo? Gente, isso não faz bem. Outra questão, não precisamos agora entrar no lado religioso, vamos entrar no lado pessoal. Você que foi resgatado do mundo, por que você hoje é de Cristo? Porque encontrou algo melhor. E por que volta ao mundo? Buscar as migalhas e comer as migalhas do mundo? Não é isso que atrasa a vida? O que atrasa a vida é você querer imitar os outros. Nós não precisamos imitar modelos terrenos aí. Jesus diz, Paulo disse isso, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O autor da carta aos Hebreus fala, olhe para Jesus. Ele é o autor e o consumador da sua fé. Jesus é o modelo. Jesus é o modelo. Creia na palavra, porque essa vida terrena, ela tem tempo de validade, de durabilidade. Tá? O ser humano tem tempo de validade de vida terrena, é 70, 80 anos, e quem passa disso tem muita canseira e enfado. Mas tem uma vida eterna, que é incomparavelmente melhor. É comparado, olhando numa ilustração material, você ter a sua casinha lá, minha casa, minha vida, e receber de Deus, quando deixar essa vida terrena, um edifício. Comparado a um edifício. Olha a comparação terrena.
uma casinha, minha casa, minha vida, né? Minha dívida, tá? E um edifício. Está vendo? Assim é a vida do ser humano, o valor da vida do ser humano. Quem está em Deus, quando deixar essa vida terrena, vai para algo muito melhor. Não imite. E tem pessoas que gostam, estão tão vazias, que procuram fazer algo para dizer que estão felizes. Procuram comprar algo para dizer que tem condições. Você não precisa dizer nada. Sua vida fala por si, como está o seu interior, o seu bem-estar, como está a sua fé e sua esperança também. Pérolas nós recebemos aqui nesta manhã. Não queira ser a pessoa mais rica do cemitério. Não vai adiantar nada. Né? Então, estamos aqui, MBCV, na cidade do Rio Grande do Sul. Acompanhe a gente pelo nosso canal. Curta, se inscreva, compartilhe com aqueles que vocês conhecem, que sabem que precisam também, como você, ouvir essa palavra, né? E eu deixo, antes de nós encerrarmos essa pergunta para você, né? Você está vivendo de aparência? Apóstolo, última palavrinha para nós encerrar nosso episódio? Viva um dia de cada vez, porque é o seu passar pela prova é que você é aprovado e aperfeiçoado. Deus nunca permitirá que o seu dia seja pior ou que a luta seja maior que sua capacidade de superação. Creia. E é justamente na hora da maior dificuldade, é aí que Deus está conosco. Só nós não podemos jogar a toalha. Deus abençoe. Sabedoria para a gestão da vida. Até a próxima!